Galera, a fase 5 do Semi não é a mais querida entre os fãs da Marvel, né? É uma fase de transição, muita coisa nova acontecendo e algumas oportunidades foram perdidas. Isso não tem como negar. Se você, por exemplo, queria saber mais sobre o Celestial lá no meio do oceano gigante, né? Você não curtiu tanto Invasão Secreta, ou você queria ver o Steven Yeun como Sentry, vem comigo que eu vou te contar mais coisas. Vamos lá. Inês Spectre aqui. Galera, nos últimos tempos, né, a Marvel tem feito algumas escolhas aí que não estão agradando tanto. Os fãs não estão aprovando tanto, né? Estão sendo meio que rejeitados pelos fãs. Isso reflete na qualidade das produções. Por exemplo, na fase 5, o Kevin Feige perdeu algumas oportunidades boas. Tipo essas aqui. Steven Yeun. Faz tempo que a Marvel não acerta em cheio uma escalação de ator, como costumava fazer no passado. Por isso mesmo a notícia do Steven Yeun como Sentry no filme dos Thunderbolts foi muito bem recebida. Isso é muito poderoso, é muito importante pro Sam, ok? Acontece que por conta de alguns atrasos, né, por conta da greve dos roteiristas e tal, em Hollywood, o Steven Yeun anunciou no começo de 2024 que não vai mais estar nesse projeto. Ele queria, mas não pode, tá? Agora é contar com a sorte, já que o recast geralmente ou dá muito errado ou dá muito certo. Então, não dá pra saber. O escolhido pro lugar dele foi o Robert Pullman. Será que vai virar? Na minha opinião pessoal, eu prefiro essa escolha. Eu já tinha dito isso aqui antes, ok? A galera tava preferindo o Steven Yeun. Poderia ser uma boa, porque a galera, todos os fãs estavam preferindo ele. É um cara conhecido, The Walking Dead, todo mundo gosta. Mas não tem o visual do Sentry, ok? Pensa, sendo nerdola chato, cara. Eu acho que o Steven Yeun poderia ser, por exemplo, o Amadeus Cho. Já falei isso aqui. Vamos lá. Tiamut. O grande elefante da sala do Semi, no momento, é a cabeça e a mão gigantescas daquele Celestial, do Tiamut, que quase emergiu da Terra no final dos Eternos, né? Quase, por um pouco, ele explodiu a casca do ovo lá. Ele foi citado bem de passagem na série da Mulher Hulk, mas o fato é que o negócio tá lá e ninguém fala nada daquilo. Deveria ser um assunto totalmente importante, né? Nas principais mídias. Em The Marvels, por exemplo, porra, seria interessante mostrar que o Celestial é um negócio tão gigante que dá pra ver do espaço, e deve dar mesmo, né? Mas aparentemente nem a Marvel sabe o que fazer direito com aquele troço gigante. Echo. Galera, a Marvel tá lentamente se abrindo, né, pra um conteúdo mais adulto. Como, por exemplo, o filme Deadpool, que vai ter classificação para maiores de 18 anos. Na TV, a série da Echo recebeu uma classificação parecida. E a presença do Rei do Crime não deixava dúvida. Porra, a porrada ia comer solta, a mão do maluco lá, cheio de sangue. Era gore, né? Não era leitinho, era sangue. Até teve bastante luta, teve bastante cena violenta. Mas foi longe do que todo mundo esperava. Galera, é só você lembrar da série do Demolidor na Netflix pra entender do que eu tô falando. Pô, é outra pegada. É violência, violência. A série da Echo perdeu a oportunidade de introduzir isso de fato no Semi. Porra, na voadora, sabe? E ainda deixa a gente com o pé atrás em relação ao Deadpool 3. Será que vem com tudo mesmo? Ou será que vai ficar nesse esquema de, porra, vai e não vai, sabe? Invasão Secreta. O sentimento geral, depois da série Invasão Secreta, é que deveria ter sido um filme. Porra, e você olhando pro que aconteceu, faz muito sentido, né? O nome é o mesmo, galera, de um dos melhores arcos da Marvel nos quadrinhos. Mostrar que teve vários desdobramentos, muitos plot twists, sabe? Mas foi bem diferente no Semi. Lá foi basicamente a série solo do Nick Fury. E faltou impacto, faltou pegada. Na real, eu diria que, tipo, a curto e médio prazo, a série não faz nenhuma diferença pro Semi no geral. Não é algo obrigatório de assistir. Você não perde nada realmente importante. Decepcionou muita gente. Eu nem me decepcionei tanto, achei médio. Né? Achei que tem séries muito piores. Por exemplo, Gavião Arqueiro, um filme pior, She-Hulk, então nem se fala. Mas, pô, poderia ter sido uma coisa épica, entende? The Marvels. O problema de Invasão Secreta é tão grande que acaba afetando até The Marvels, que é o filme que vem logo em seguida, né, na linha do tempo. Tudo bem, é um filme problemático em vários aspectos, né? Mas acho que o principal deles é que a série não dialoga com o filme não dialoga com a série, não tem conexão nenhuma. Você tem uma série sobre Skrulls, com Nick Fury como protagonista, aí depois um filme que, pô, vai ter toda aquela citação aos Kree e tudo mais, no espaço, e não tem conexão nenhuma. A Marvel já foi melhor em fazer um universo mais fechado, um universo conectado. Thor e Loki. Todo mundo concorda que a série do Loki é um grande acerto, né? Se não for um dos maiores acertos do Semi, se não o maior, né? As duas temporadas são muito boas. O Tom Hiddleston, pô, mandou bem pra caramba em todas as aparições dele como o Loki, o Deus da Trapaça no Semi. Pô, a gente sempre que ele aparecia, a gente ia ao delírio. Só que, ao que tudo indica, ele se despediu do papel no final da segunda temporada. Rolou uma despedida dele lá, do pessoal da AVT, e agora o Loki assumiu basicamente o papel de guardião do multiverso, ele é um deus. Só que não rolou uma despedida entre ele e o Thor, galera. Isso poderia ter rendido uma das cenas mais emocionantes de todo o Semi. Que oportunidade, Marvel, na boa.
Ninguém da Marvel considerou isso, ninguém. Apesar do final de Loki ter sido legal não, né? Foi memorável, o final de Loki foi incrível. Mas é meio triste pensar que os dois nunca mais vão se ver e não tiveram uma última conversa. Seria incrível isso. Kang o Conquistador. Galera, quando o Thanos foi derrotado lá em Ultimato, ficou combinado que o Kang seria a próxima grande ameaça do CM. E no geral a galera curtiu, pô, é um vilão realmente de peso e tudo mais. E a primeira aparição dele como Kang mesmo rolou em Homem-Formiga e Vespa Quantumania. A gente finalmente ia ver o cara em ação, pô, a gente foi hypado pra ver aquele filme. Bom, a gente viu ele em ação. Só que o Kang é derrotado pelo Homem-Formiga, um dos Vingadores meio que secundários. E nem representou uma ameaça assim tão grande. Aliás, foi derrotado por algumas formigas, né? Porque a ideia, galera, era mostrar como o Kang era uma ameaça real pra todo o multiverso. Mas no fim das contas, todo mundo saiu do filme duvidando que ele poderia causar algum estrago. Jovens Vingadores. Um erro que rolou em Quantumania também, outros filmes e séries, tem relação com os heróis mais jovens. Tudo indica que o CM está caminhando aí para formar a própria versão dos Jovens Vingadores, que devem ter sim uma importância grande para o futuro. Só que ao mesmo tempo que esses heróis jovens estão sendo mostrados pra gente aos pouquinhos, eles também estão sendo meio que deixados de lado. Ninguém se importa muito com a Miss Marvel, a Kate Bishop, Cassie Lang. Galera, na boa, cadê os fãs dessa galera? Isso só pra ficar nos exemplos mais recentes. Se a gente vai ter Jovens Vingadores mesmo, pô, esses personagens vão ter que ser mais trabalhados antes de se juntarem. Vingadores. E por fim, a fase 5 não teve um filme dos Vingadores pra dar uma levantada nas coisas. E isso fez falta, né? Porra, além de poder afetar o futuro do CM, galera, tem que ter filme dos Vingadores. Desde o Ultimato que a gente não vê os principais personagens da franquia junto. Isso faz toda a diferença. Ainda mais agora, né, que a escalação dos Vingadores mudou completamente. Seria, acho que, o momento perfeito pra unir essa galera sob uma ameaça realmente grande. Talvez até aposentar os veteranos de um jeito legal, não sei. Cria uma história legal pra aposentar os veteranos, né? Principalmente Thor e o Hulk. Fica até difícil agora entender quando começa e termina cada fase, já que isso geralmente era marcado pelos filmes dos Vingadores. É ou não é? Agora, galera, só em 2026. Vai demorar e a gente não faz ideia do que vai ser o CM até lá. Os tempos estão difíceis na Marvel, hein? Mas e você ainda acredita no futuro do CM ou será que já era mesmo? O que você acha? Tá animado pros novos filmes dos Vingadores? Conta pra gente aqui nos comentários, manda ver. Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Galera, tem muita coisa pra acontecer agora nos próximos vídeos do Enerd. Tem muita informação bacana, muitos quadros novos que a gente tá assistindo. Então você é muito bem-vindo aqui no canal, inscrito. Mas ativa o sininho, a notificação pra você ficar de olho no que tá entrando. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!